Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre futebol. Bom, tivemos aí nessa semana os resultados finais para decidir quem vai para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Confrontos extremamente bombásticos e interessantes para se assistir de uma Champions League que estava muito desvalorizado por parte da torcida, principalmente aqui da torcida brasileira da Liga dos Campeões. Tendo em vista que muitos afirmavam que aquela competição já perderia todo o seu brilho, toda a sua graça sem Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que são com certeza os maiores nomes da Liga dos Campeões da Europa. E essa quarta de final mostrou justamente o contrário de todo esse pensamento, que a Champions League ainda assim, apesar de todos os pesares, apesar de ter terminado uma era vitoriosa, continuaria sendo sim o torneio mais importante de clubes do mundo, sem a menor sombra de dúvidas. Mas é isso, né? É sempre bom babar um pouquinho de ovo da Liga dos Campeões, porque realmente eu acho o nível deles absurdamente maior do que qualquer outra competição que a gente vai ver por aqui. Inclusive melhor do que a Libertadores. Muita gente contesta isso, mas quem contesta isso é por um apego emocional ao Campeonato Sul-Americano, porque a Liga dos Campeões é tipo bem melhor. Até por uma questão financeira, de lá ter os melhores jogadores e tudo mais. Então, o primeiro confronto acontecerá já no final desse mês, no dia 30 de abril, contra Bayern de Munique versus Real Madrid. Real Madrid que teve uma vitória gigante para cima do Manchester City, uma vitória difícil, uma vitória dura. Os merengues, apesar de ter feito o gol logo no começo da partida, foi totalmente dominado pelo time do Manchester City. O City uma hora achou um gol ali com o Kevin De Bruyne. E foi esse o jogo, tá ligado? Só o Manchester City jogava, principalmente ali no segundo tempo e até mesmo na prorrogação. O Real Madrid estava totalmente obsoleto, não conseguia produzir nada contra aquele fantástico time do Manchester City. E bom, eu acho que a principal razão disso é justamente os elencos. Porque assim, a gente fala muito sobre questão de dinheiro do Manchester City, que é injusto porque eles têm muito mais dinheiro que todo mundo. Talvez isso é um ponto, mas cara, o planejamento que eles têm é incrível, tá ligado? Me diga qual foi a grande contratação deles essa temporada. Foi basicamente só o Kovacic, talvez tenha sido o melhor nome. E essa diferença de elenco se mostra muito clara quando, por exemplo, o Guardiola tem de opção no banco o Julián Álvares, Doku, Kovacic, Bernardo Silva e entre outros nomes que o time do Real Madrid simplesmente não tem. Por exemplo, o Ancelotti tirou o Kroos para botar o Modric que também não conseguiu jogar devido à idade, não conseguiu acompanhar esse ritmo intenso do Manchester City. Eu acredito que tudo que o Ancelotti planejou para esse jogo foi falho, foi errado. É complicado dizer isso, porque parece muito que esse triunfo do Real Madrid só se deu por sorte ou por demérito do Manchester City. Mas no fim das contas acaba por ser um pouco disso. Talvez uma pouca efetividade do Manchester City na hora de finalizar, porque foram 33 finalizações e apenas 7 no gol. E o Ancelotti, ele planejava sim dar a bola pro Manchester City jogar, só que eu acho que ele não esperava que o Real Madrid não conseguisse nem sequer sair para fazer o seu jogo, porque o Real Madrid é um time muito de contra-ataque, não é um time retranqueiro, tá? Mas é um time muito de contra-ataque, no sentido de tipo, Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham são os três nomes da equipe, e eles são extremamente rápidos, velozes, bons finalizadores, fortes fisicamente, então eles têm esse poder de fogo para conseguir contra-atacar com perfeição. Só que nesse jogo eles não conseguiram de jeito maneira, tá ligado? Todo lugar tinha jogador do Manchester City, parecia que eles jogavam com 20 e o Real Madrid com 7. Era uma diferença muito grande. E o Ancelotti, quando ele tirou o Kroos para botar o Modric, foi para tentar ter esse pique de puxar contra-ataque, de fazer essa ligação direta, que também não conseguiu. O Modric não jogou absolutamente nada, basicamente. Inclusive perdeu o pênalti. Pois é, o Manchester City achou o seu gol e o Real Madrid, com muito pacto, conseguiu levar o jogo até a prorrogação e finalizaram os pênaltis, onde eles se saíram campeões e foram para a semifinal da Liga dos Campeões. E no outro jogo tivemos aí um jogo simples, mais humilde, né? Entre Arsenal e Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu em casa por 1 a 0 com o gol do Kimmich e avançou para a semifinal também. O Arsenal, ele era melhor, é o melhor time que o Bayern de Munique essa temporada, isso eu não tenho dúvida. Apesar de eu achar que o Bayern de Munique tem um elenco melhor, o Arsenal é um time muito bom, muito bem treinado, mas que ele peca muito em apenas como é que se diz? Uma característica específica. É um time extremamente novo, é um time que não tem experiência nenhuma com a Liga dos Campeões da Europa. O jogador, inclusive, que mais tem experiência em Liga dos Campeões dele é justamente o Gabriel Jesus, sabe? Então é um pouco diferente se a gente for compará-lo ao Bayern de Munique, que tem um Kimmich campeão há muito tempo, soberano no meio campo do Bayern de Munique. Então os confrontos ficaram Bayern de Munique e Real Madrid,
Borussia Dortmund e PSG. Cara, simplesmente fantástico esses dois confrontos. Bayern de Munique e Real Madrid, as expectativas que ficam, ou que deixaram aparentes, é que o Real Madrid é o grande favorito. E eu até concordo com isso. Principalmente levando em conta que o Bayern de Munique tem feito uma temporada muito ruim, muito abaixo do seu nível. Mas eu quero deixar ressalvas que a Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, foi o único título que sobrou para eles disputarem. Com certeza é o título mais difícil, mas com certeza eles vão fazer de tudo para ganhar. E o caminho que eles têm a trilhar é muito difícil. Pegar um Real Madrid que vai decidir em casa é jogo duro. Não dá pra menosprezar nem se dizer campeão. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que elenco por elenco, o time do Bayern de Munique é bem melhor que o do Real Madrid. O Real Madrid ele é um time bom, que tem peças jovens, principalmente no meio campo, mas é um time considerado incompleto. Como por exemplo, uma tecla que eu sempre toco aqui, eles não têm um camisa 9. E jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham precisam muito de camisa 9 para fazer o jogo coletivo fluir. O Vinícius Júnior especialmente. O Vini Júnior é tipo ponta extrema, sabe? Um cara habilidoso, veloz, que tem bom cruzamento, bons passes. E ele dá muito desses passes, mas não encontra alguém na área para finalizar. Tanto é que o Real Madrid precisou do Bellingham para ser o artilheiro da equipe. E, inclusive, quando ele não conseguiu mais engrenar uma sequência de gols tão grandes, todo mundo tacou o pau nele, dizendo que ele já perdeu todo o seu nível e tudo, não tá conseguindo regularidade. E, cara, eu acho que o maior problema é você entender o Bellingham como um artilheiro. Ele nunca foi pra isso, tá ligado? O Real Madrid nem sequer contratou ele pra ser um camisa 9 ou um atacante, sabe? Ele é um meio-campista. Esses gols foram eventuais de uma necessidade do time merengue de alguém ter que marcar a área. E esse alguém foi justamente o Bellingham. Mas ele não é e nunca foi esse jogador que vai fazer 30 gols na temporada e mais 30 assistências. Nunca foi esse jogador de números inflados. Ademais, quando a gente olha pro banco do Ancelotti, a gente vê uma pouca variedade, poucas opções para fazer o time ganhar, né? Por exemplo, no jogo contra o Manchester City, eles botaram quem no segundo tempo? Modric e Brahim Dias. Tipo, é totalmente desbalanceado como quando você vai comparar com outros times, né? Como, por exemplo, o próprio Manchester City, como eu falei, tinha Julián Álvares, Kovacic, entre outros. Então, é um problema que o Madrid tem que enfrentar, ainda mais levando em conta que eles estão na liderança e disputando o Campeonato Espanhol. Provavelmente vai ganhar, tem grande chance de ganhar, são 8 pontos de vantagem, e vai ter o Clássico agora nesse domingo. Então, assim, apesar de toda a atmosfera parecer favorável ao Real Madrid, eu acho e tenho esperança de que o Bayern vai conseguir um triunfo sobre o time merengue. Agora falando do outro confronto, né, Borussia e PSG, destaque máximo a essa campanha incrível que vem fazendo o time do Borussia Dortmund. Na última temporada do ídolo Royce no clube, eles estão conseguindo feitos extraordinários em chegar já na semifinal da Liga dos Campeões, tendo em vista que eles passaram por tremores e horrores. Pegaram o grupo da morte que tinha aí o PSG, Newcastle e Milan, passaram por um Atlético de Madrid muito poderoso que tinha acabado de eliminar a Inter de Milão e estão na semifinal. E a semifinal vai ser com certeza a maior prova de fogo deles, porque eles vão pegar o PSG, que está muito embalado na temporada. O PSG que tem um dos melhores jogadores do mundo atualmente, que é o Mbappé, um PSG que aparentemente parece ter encontrado forças para se dizer sim, um dos favoritos a ser campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história. O PSG também teve uma caminhada mais difícil, mais vitoriosa, principalmente desses jogos da quarta de final, que eu sempre fico triste quando eu lembro, né? Todo esse triunfo e virada histórica pra cima do Barcelona e tudo mais. Mas é aquela história, né? Apesar de eu também achar que o time do PSG é bem melhor que o do Borussia Dortmund, eu acredito que não pode se mais menosprezar nenhum adversário quando chega já na partir das quartas de final, inclusive. Mas mesmo assim, eu considero sim o PSG um grande favorito e tá quase com um pé na final da Liga dos Campeões da Europa. Bom, mas se eu fosse apostar por emoção, eu acho que a final seria esse histórico Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, que rolou lá em 2013, justamente no Wembley Stadium, que também é o estádio marcado para a final dessa edição da Liga dos Campeões. Ou seja, podemos ver uma história se repetindo. Da última vez o Bayern de Munique foi campeão em cima do seu maior rival, e quem sabe mesmo, o Borussia Dortmund não pode pintar nessa final e se sagrar campeão pela segunda vez na história. É um time tradicionalismo da Alemanha e do futebol europeu, mas é um time que tem pecado muito, é um time conhecido por ser pipoqueiro pra caramba. Então é sim um caminho muito difícil, mas é um caminho que não é impossível de ser alcançado. Então eu digo, a torcida de Guilherme Monte Dutra, Piauiense, torcedor do Flamengo e do Barcelona, vai totalmente para o Borussia Dortmund. Mas é isso, rapaziada, o vídeo foi esse. Eu queria só dar meus pequenos pitacos sobre esse jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Não queria babar muito o do PSG, porque eu ainda tô muito triste com eles. Eu tô
sei lá, eu tomei 11 ainda com aquele jogo. Inclusive, tô querendo fazer um vídeo pra falar sobre as expectativas do Barcelona para a próxima temporada e tudo, porque essa temporada praticamente teve um fim, né, e tudo mais. Mas os campeonatos europeus estão muito legais de acompanhar esse ano, né? Muita gente falou sobre um declínio do futebol europeu, que tá ficando mais robotizado. Eu não enxergo isso, eu acho que inclusive tá melhorando. Vimos times incríveis como o Bayer Leverkusen, que é o grande favorito de conquistar uma tríplice coroa com a Europa League e tudo mais. Temos aí a última temporada do Royce no time do Borussia Dortmund. Temos aí possivelmente uma saída do Mbappé para ir pro Real Madrid. Então, são histórias magníficas, cara. Inclusive podemos ver um PSG e Real Madrid na final, né? Futuros namorados se encontrando. Seria bem bacana ver isso também e seria bem legal, inclusive, ver o PSG passando o cerol pra cima do Real Madrid. Mas, com fé em Deus, Borussia Dortmund e Bayern Munique marcarão uma final histórica outra vez. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha e faça o que mais você quiser com o meu conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu!